Slow down, you crazy shot. So afraid. And when I wait for you. O'clock on a Saturday, making love with tonic and the lights close. You're the piano man because Saúde, alegria, alegria, alegria das manhãs. Fala, capacetes, eu já tô com meu cafezinho aqui, então já pegue o seu porque vai rodar mais uma fita. Se acomode, pegue uma pipoca, estamos ao vivo, em estéreo. Eu só gostaria de dizer que enfeitar a sua rotina é um caminho sem volta. Ou você enfeita a vida adulta, ou você surta. Fim de vídeo, acabou, é só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Tá tudo bem você encontrar maneiras de romantizar e sair meio que da sua rotina. Sou 100% a favor. Só saindo da inércia pra gente enxergar e ir em ação ao óbvio. Mas como fazemos para tornar a nossa rotina a menos monótona possível? Nós, como seres humanos, temos vários campos, áreas que precisamos alimentar e retroalimentar para manter aquilo ali. Mas quando a gente dá muita ênfase num campo, como profissional, ou acadêmico, ou um namoro mesmo, acabamos esquecendo e deixando um pouco de desleixo do outro lado. Um sobe e o outro desce. Além do equilíbrio, nós somos capazes de apreciar o simples e ver coisas belas aonde talvez não poderia existir. Mudar a perspectiva. Eu acredito que é como se fosse um superpoder humano, sabe? Do outro lado, temos a face sombra, onde acaba tornando e fazendo com que nós vivemos um loop infinito de desgostos. O que eu vou falar aqui não é uma solução, e sim uma sugestão que pode se tornar uma solução. Foi algo que funcionou pra mim e funciona ainda quando eu me vejo vivendo em piloto automático. Talvez funcione para você. Cada caso é um caso. Cacete, enfeitar as suas obrigações irá salvar a sua rotina. Quando eu digo isso, acentuo no sentido de você romantizar mesmo e buscar enfeitar todas as suas obrigações, tendo beleza nelas. Tarefas diárias como estudar, pegar um transporte público, treinar ou até mesmo lavar uma louça. Lavar uma louça pode fazer com que essa experiência seja muito melhor. Por exemplo, quando eu tô lavando meus pratinhos lá, coloco um Pink Floyd e eu não quero saber de mais nada. Boca, me vem com exemplos e eu te trago exemplos. Você precisa estudar para uma matéria X da faculdade que você não curte de jeito algum. Você estuda isso todo dia em um ambiente, como por exemplo o seu quarto. Se a matéria EAD, você estuda em casa, mas você tem a possibilidade de estudar em diversos lugares, um ambiente aberto, um parque, uma cafeteria que eu ia curtir bastante, uma biblioteca. Então existem zilhões de possibilidades assim que você pode explorar, que seja gratuito, você não precisa gastar dinheiro e você pode estudar de lá. Isso já muda completamente o roteiro, o seu cenário e a sua perspectiva sobre estudar a matéria X que você acha muito entediante, sabe? Não precisa estudar todos os dias no seu quarto. Pegar transporte público. Pegar transporte público é uma regra que eu defini dentro do meu manual de sobrevivência que não pode ser sem fone de ouvido. Eu coloco minha melhor playlist e você também tem que fazer isso. Sabe por quê? Não é fácil. É um castigo do monstro 1000 vezes você pegar transporte público sem fone de ouvido. Esses são 2 exemplos, mas existem milhares. A gente só precisa ser mais criativos. Isso nos proporciona uma força quando estamos descontentes com as burocracias da vida diária. A graça ou a sua maior parte precisa estar em coisas que demandam mais tempo. E o que demanda mais tempo é o processo. E aí eu te pergunto, você está aproveitando o processo de fato ou querendo chegar logo no resultado? Como você vai assimilar suas obrigações de trabalho ou como estudante faz total diferença na sua saúde psicológica, nos seus relacionamentos, na sua própria carreira. Esse enfeitar as suas atividades e fantasiar os seus objetivos faz com que o fardo seja um pouco mais leve, mesmo ele sendo um pouco pesado. Essa mudança de perspectiva faz total diferença. Então, mesmo que o
fardo seja difícil de carregar, nós mudando um pouco a perspectiva daquela situação, as coisas mudam consequentemente e fica um pouco mais leve. Não é possível que nenhum ser humano consegue alterar a realidade. O desconfortável será desconfortável, o ruim será sempre ruim. Mas como lidamos com esse ruim, como lidamos com esse desconfortável, pode ser de outra maneira. O problema é sempre o mesmo, mas como você lida com esse problema de outra forma é algo novo. Sartre já dava um exemplo sobre esse assunto. Há uma montanha e essa montanha pode ter vários significados para diferentes pessoas. Vai depender da pessoa que se relaciona com ela. Ela pode ser um desafio para um alpinista chegar no topo dela, pode ser um negócio, um objetivo de plantar para um agricultor, para um engenheiro pode ser um desafio de furar um túnel e passar por este corredor, tornar essa montanha uma passagem de corredor. Então, dependendo do desafio que essa montanha representa para nós em termos de dar um significado, esse significado toma todo o ser da montanha. Agora, eu trazendo para o nosso lado como lidamos e assimilamos com as experiências da nossa própria vida. Se somos capazes de dar um significado, uma perspectiva para cada acontecimento, seja bom ou ruim na nossa vida, que os ruins e os problemas sejam uma lição. Com isso, vamos ficar mestres em manejar situações desconfortáveis. Você pode se tornar mestre naquele mesmo problema que sempre aparece para você. Porque o problema que aparece, precisamos resolver, é um fato bruto, certo? Se trazermos para nossa perspectiva e lapidamos ele, é como se fosse um superpoder humano. Se fosse um superpoder, capacete. Tu planta e tu coloca leveza e serenidade, o gigante passa a ser uma tampinha, comparado com outros que você já precisou lidar. Se a montanha para o agricultor não tem o mesmo significado para um engenheiro, que você possa tornar essa experiência a melhor possível para você, colocando boas lentes, independente da visão inicial ou de onde você está hoje. Como já disse em vídeos anteriores e repito, o topo da montanha, ele não existe. O que existe é o processo. Sabendo disso, o que podemos fazer para tornar este processo mais maneiro, mais confortável esse caminho, mesmo com todas as rochas grandes e os desafios que precisamos enfrentar dentro dessa montanha que precisamos viver e sobreviver. Pare, respira, aprecia a vista, desacelera. Dificuldade aqui na fala, é outro processo também que precisamos trabalhar. Tudo precisamos trabalhar. Desacelerar. Desacelerar é um ato revolucionário.